Vai saindo com essa vitória, vai ficando com esse 1-0 magrinho, mas que vai garantir o time na Série A. Passe mais atrás com o Alan Nascimento, enfiada com o Léo Rocha, dominou, tocou no Alan, mano a mano, aí vem o artilheiro do século, Alan driblou o goleiro, vai ser o segundo, Alan! Gol! Pode ter sido o gol definitivo da volta do América à Série A. E é por isso que 2 anos depois eu vou voltar a dizer: A de Alan, A de artilheiro, A de América. E a essa altura, muito provavelmente, A de Série A pro Mecão. Aí, Alan, tá podendo, meu garoto! O Alan nasceu, guri bom de bola, é garoto do placar. E agora, anota sim aqui, moça bonita! Agora 2! Sim, começando agora, direto dos estúdios Carlos Henrique Raposo, mais um episódio do podcast do Armário da Bola, mais um episódio da nossa série sobre futebol carioca. Dessa vez, nos reunimos aqui para fazer uma das coisas que a gente mais gosta, que é ouvir história. Vamos conversar, ouvir história nesse caso, porque a gente não vai ter nenhuma história para contar, a gente vai só ouvir. A gente chamou aqui o Gabriel Andreso e o Marcos Coelho, 2 craques aí do rádio e que vieram destilar o conhecimento sobre futebol alternativo, futebol do interior, futebol fora dos grandes círculos aí, nesse nosso programa que a gente batizou de Causos do Interior. Mas antes deles se apresentarem aqui e explicarem direito o trabalho que eles fizeram e fazem, meu nome é Gustavo Angeléias e eu estou aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está chegando aí, Educados Respondem. Como a gente está aqui para falar com 2 grandes craques do rádio, né? 2 caras que a gente admira e que vão falar para a gente de um jeito muito diferente, de quem viveu grande história profissionalmente e que vai fazer o que a gente mais gosta de fazer, que é contar, é compartilhar com a nossa audiência. Estamos aqui hoje com o Marcos Coelho, um amigo muito querido, a gente trabalhou junto numa época muito legal lá no Flamengo. E Gabriel, assim, é a primeira vez que a gente está trocando uma ideia diretamente, mas é um cara que eu acompanho há muito tempo nas redes sociais. Tava até comentando com ele que desde a época do Orkut, cara, a gente fazia parte da mesma comunidade no Orkut, eu via direto ele comentando lá das aventuras. E vai ser muito legal. Vamos para dentro, vamos escutar, vamos prestar atenção na aula que vamos ter com esses 2 cracassos hoje. É um prazer, uma alegria imensa receber essa dupla aqui no Armário da Bola hoje. Nós estamos em todas as redes sociais, procura a gente lá como Armário da Bola, Facebook, Instagram e Twitter, a gente está interagindo com o pessoal lá. Estamos muito ocupados, então tem sido menos frequente a nossa aparição lá, mas segue a gente, dá essa moral, retuita a gente, compartilha no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar, que a gente precisa disso para manter esse projeto. E o que é esse projeto, Chico? Explica o que é o Armário da Bola. O Armário da Bola é o nosso projeto de estimação, né? Nossa criatura, onde a gente começou como blog, virou podcast, hoje em dia é mais podcast do que blog. A gente começou falando das camisas de futebol da nossa coleção, hoje em dia a gente já fala de futebol de forma geral. A gente está aqui para contar grandes histórias de futebol, lembrar de grandes momentos, grandes heróis, grandes torcidas, o que acontece no futebol, sempre analisando como esporte e como fenômeno cultural, que é o que a gente gosta, de ver o futebol como sociedade, como cultura, como fenômeno mesmo. E a rede social você já falou, né? Então é isso. Chama ela. Chama ela? Chama. Chega aí. Ô, Vinheta, chega aí. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. Sabia não? Não sei o que aconteceu. Luís do Maranhão! Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Antes da gente partir para as histórias propriamente ditas, vou pedir pro Gabriel e pro Marcos se apresentarem
pra massa ouvinte aí do Armário da Bola. Eu queria que vocês contassem de onde vocês adquiriram experiência e conhecimento profissional desse tipo de futebol, do futebol interior. A gente sabe que muito do que vocês fizeram foi no Fute Rio, mas queria saber se vocês têm algo importante antes do Fute Rio para comentar, ou se antes era só questão de torcedor mesmo. Gabriel, pode começar. Bem-vindo ao Armário da Bola, a gente agradece sua participação. Obrigado, Gustavo. Obrigado a você, ao Chico. Prazer estar aqui com vocês, conversando, falando sobre todos esses assuntos. Ainda mais ao lado do Marquinho, que é um companheiro já de longa data, de muitos anos, que eu tive a chance de conhecer. Até antes de realmente ter contato com ele, né? É até meio curioso. Eu comecei a trabalhar com o Marquinho antes de falar com ele, de ter uma relação até de amizade que a gente começou a cultivar depois, porque a gente trabalhou junto no Lance, no Diário Lance, em 2011, e depois a gente foi se encontrar no Fute Rio e na Transamérica. Então, tu imagina o quanto de história que a gente já não tem aí junto, lado a lado, especialmente acompanhando esses clubes. Mas, enfim, prazer estar com vocês hoje, conversando sobre isso. É muito legal contar essas histórias. Eu fiquei muito feliz quando o Chico me chamou, me convidou, e está sendo uma alegria poder estar aqui hoje falando sobre isso. Bom, falando resumidamente um pouco sobre como começou essa loucura, de certa maneira, né? Porque você acompanhar o futebol de menor investimento do Rio, você tem que ter um pouquinho de loucura, de certa maneira, né? Dessa rotina toda, essas histórias que a gente vai contar, o pessoal vai entender depois. Bom, primeiro não podia ser diferente. O Chico citou aí a situação do Orkut, que foi uma fonte de informação lá no começo, né? E lá na Futebol Alternativo eu tive a possibilidade de me encantar por esse mundo dos times pequenos, das histórias, de uma realidade paralela, né? Completamente diferente do futebol de grande porte que a gente está acostumado a ver. Já era assim há mais de 10 anos atrás. E foi o que me fez meter as caras. Em 2009 eu fiz um blog chamado, até pouco original o nome, Futebol Carioca Alternativo. Esse blog inclusive está no ar até hoje. Não está atualizado há 10 anos, mas foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar ou de gerar um material, gerar um conteúdo, né? E indo de maluco nos jogos, não era imprensa, eu era estudante de jornalismo na época, né? Tava no 2º ano da faculdade e já fazia as coisas, fazia ficha de jogo, fazia resumo da rodada, abria o site da federação, catava tudo nas súmulas, enfim. Isso, inclusive, anos depois me ajudou muito, porque eu gosto de fazer estatísticas e tal, e ali é um dos únicos lugares, ou o único lugar que eu consigo encontrar qualquer referência a jogos já tão antigos, né? Então ali começou, mas eu já estava na faculdade, eu tinha vontade de ser jornalista esportivo, de ser narrador esportivo especificamente, mas abraçando tudo isso, né? Abrangendo tudo isso, de maneira que eu pudesse realmente tá nesse meio. E o futebol dos pequenos aqui do Rio se tornou uma paixão para mim, já de muito tempo, já de mais de uma década, e assim foi. O primeiro lugar que eu trabalhei por conta justamente dessa relação, dessa rede de pessoas que eu conheci nesse meio, galera do Orkut, galera de fora, né, que eu conhecia nos estádios, foi como eu consegui meu primeiro emprego. Eu trabalhei lá no América, né, eu fui locutor do estádio Julite Coutinho, e aquele foi o primeiro lugar que eu trabalhei, remunerado, né, isso em 2010. Depois eu passei, como eu disse, pelo Diário Lance, fiquei lá 2 anos, já fazia alguns freelas pro Fute Rio com narração, e a partir de 2013 eu fiquei de vez no Fute Rio, e foi até o final de 2018, até começar o projeto da Rádio Super Torcida em fevereiro para março de 2019. Mas eu posso dizer que a minha formação, respondendo aí a tua pergunta, Gustavo, foi realmente de levantar a bunda da cadeira e ir lá para ver as coisas, porque eu sabia que não ia ter informação, eu não ia saciar a minha curiosidade do que era esse universo se eu ficasse aqui sentado onde eu estou agora, dentro do meu quarto. Eu ia ter que ir lá, eu ia ter que ver, que buscar, que ver, que ouvir, que escutar, que sentir, ia ter que fazer parte daquilo, de certa maneira. Hoje, modéstia à parte, eu me considero parte desse universo, mas eu só poderia fazer parte estando lá, observando as coisas, conversando, ouvindo as pessoas, estudando, lendo, aprendendo, enfim. Tem muita história nesses clubes, nesses jogos, nesse meio, que a gente não faz ideia. E quando a gente passa a entender o quanto que tem, é que a gente se dá conta o quanto que aquilo é importante, não só para as pessoas que trabalham ali, mas que é pouco valorizado e deveria ser mais valorizado. Então foi assim que começou, e
para mim, é uma paixão incrível e é aquilo que a gente considera que nasceu para fazer, sabe? De acompanhar isso e aos poucos você vai aprendendo, você vai se moldando a fazer isso do jeito, não sei se é o mais correto, mas o jeito que você considera que é o mais digno para contar essas histórias à altura. Eu acho que tem histórias nesse meio que você tem que estar à altura de contar. E algumas delas eu vou contar aqui, outras nem tanto, outras são tão incríveis que a gente fica até meio assim de contar, porque acha que o cara não vai acreditar, fica parecendo história de pescador. Mas tem umas que realmente são fortes, são impactantes e são importantes. Só que, é claro, a grande mídia não dá espaço para isso, e aí a gente entende que a gente tem uma responsabilidade muito maior por conta disso. Sem dúvida. Marcos, você hoje tá na grande Rádio Tupi. Conta aí pra gente como é que você chegou até aí. Primeiramente, Gustavo, Chico, Gabriel Andrés, meu parceiro de longas jornadas aí. Pelo menos 100 jornadas ao lado desse cara. Por baixo, assim, muito por baixo mesmo. Falar um pouco da minha história no jornalismo até esbarra na do Gabriel. Ele mencionou aí, acho que dessa trajetória que ele falou, pelo menos 50%, 60% eu estava no bolo. Eu comecei lá no Diário Lance, realmente fazendo uma editoria, era um jornal à parte que existia, que era só falando do Flamengo. Isso aí em meados de 2013, essa editoria acabou, consequentemente eu aumentei a fila do desemprego. Em 2014 eu conheci o Fute Rio, cheguei lá, o Andreso já estava lá, já tinha a posição dele de narrador e tudo mais, uma das lideranças da equipe, trabalhamos juntos por muito tempo, entre 14 e 17, isso inclui Transamérica. Aí depois, em 17, surgiu uma oportunidade para trabalhar na TV oficial do Flamengo, abracei essa oportunidade, fiquei lá por meio ano, depois eu saí, e hoje eu estou aqui na Rádio Tupi, cheguei aqui na Copa do Mundo de 2018, muito por um acaso também, foi uma circunstância da vida, uma pessoa que estaria na equipe, sofreu um problema de saúde às vésperas da Copa do Mundo, eu fui chamado e estou aqui até agora contando minhas histórias. E o que o Gabriel falou é bem verdade, no que diz respeito a presenciar as histórias. Eu, quando mais novo, qualquer pessoa apaixonada sabe o que é um América, o que é um Bangu, o que é um Madureira, um Olaria, só que nós temos a curiosidade de vivenciar isso de perto, né? Conseguir enxergar de perto como é a rotina de um clube desse. E o que chama atenção, até vamos falar melhor daqui a pouco, é a acessibilidade que você tem nesses lugares. É muito mais fácil você conversar com o presidente cara a cara, você fica amigo do camisa 10, com o craque do time, assim, com uma facilidade muito grande. Mas é isso. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. Principalmente, não tô... que isso, longe disso, querer hierarquizar aqui quem é mais ou menos importante, mas qualquer coisa que o Gabriel Andrés esteja participando, e, eu tô participando também, é muita honra, cara, porque se hoje eu tô trilhando um caminho, devo muito a esse cara, ele sabe também o que ele representa para mim. Já transmitimos jogo com telefone celular da arquibancada, um calor do diabo, a gente chupando picolé de limão. Aí, enquanto um queria chupar o picolé, passava a transmissão pro outro. Aí era o tempo de tudo lá, aproveitar o picolé de limão, acabava jogado, o outro voltava a falar. Isso sem contar os causos também no interior do estado, as viagens malucas pelos jogos importantes do Fute Rio. Como não lembrar, Gabriel Andrés, daquela saga América, Portuguesa e Americano, no Carioca de 2015, aquele triangular. Nossa, foram muitas viagens para Campos. Mas é isso, só pra vocês terem uma ideia aí que não... A gente já narrou jogo sem luz, tem um vídeo épico que a gente tem que achar depois, hein, Andrés? Vamos procurar, porque realmente essa história aí do picolé já pode ser até a primeira. Já vou até... Tem foto, tá registrado isso aí. Pois é, isso aí tem foto, tem vídeo. Isso aí, cara, foi Moça Bonita. Imagine, quem é do Rio vai saber. Você imagina, Moça Bonita, verão, fevereiro, calor infernal, nenhuma nuvem no céu, 4 horas da tarde. Bangu e Madureira. Só de falar Bangu e Madureira e Moça Bonita, eu já fico com calor. Você imagina estar lá no dia. E aí, irmão, o que aconteceu? Lá em Moça Bonita tem a cabine, né, de imprensa. Antigamente era aberta, só que hoje ela é fechada. Só que, claro, tem um ar-condicionado, tem 2 lá fortes e tal. Aí você entra lá, parece que tá em Friburgo. Tranquilo. Só que nesse dia,
não sei por que faltou luz. Não estava, obviamente, o tempo não era ruim e tal, não sei o que houve. Não sei se explodiu o transformador, se deu sobrecarga lá na chave geral, alguma coisa. Mas faltou luz. E aí, drama. Porque além da gente não conseguir fazer a transmissão, ligar a mesa, porque por mais que a gente tenha computador sendo web rádio, a mesa liga na tomada, na eletricidade. Então, você até consegue fazer a transmissão, mas vai falar como? Vai pegar o notebook e ficar com ele enorme na frente da tua cara, falando na beira do microfone, que é um buraquinho pequenininho, cabe só uma agulha? Então a gente tinha que dar um jeito. Por sorte, tinha gente na redação, na época do Fute Rio, que cobriu a gente, era até o Breno Monsef, que hoje trabalha na Rádio 94, pendurou a gente no telefone e a gente foi fazendo a transmissão falando no telefone sem retorno nenhum. E éramos 4 pessoas, éramos eu, Marquinho, Renan Mafra e Léo Pinheiro, ia ter 2 repórteres no campo. E a gente teve que ficar literalmente na social de Moça Bonita, que é logo abaixo das cabines, lotado, tudo cheio, e as outras equipes também. Até teve mais uma outra rádio que ficou do nosso lado fazendo a mesma coisa, mas o resto ficou a ver navios, porque é o pessoal de rádio mesmo, de dial, que não tinha essa... ou não teve essa ideia ou não parou para ter, não contava com esse tipo de situação que realmente poderia acontecer, mas era incomum. E aí a gente foi safo o suficiente para na hora ter essa ideia e tá em vídeo. Tô eu narrando, passando a bola pro Marquinhos, aí vai, toma água, aí passa pro Renan e pro Léo, e todo mundo tinha que ficar juntinho, porque na social a gente não ouvia, obviamente, vinheta nem nada, mas a gente tinha que se ouvir para saber o que tava falando. E aí ficou os 4 juntinhos assim, com o telefone na frente, falando, narrando o jogo, não sei o quê, tentando falar de uma maneira que não pareça que não fique tão estourado o som. Enfim, foram 90 minutos literalmente de muita emoção, mas a gente conseguiu narrar bem esse jogo, acho que terminou 1-1, se eu não me engano, ou 2-2, uma coisa assim. E essa aí é uma das histórias memoráveis que eu tenho com o Marquinhos. Tem muitas outras, mas essa aí eu acho que é uma delas e, repito, se não fosse por a gente botar a cara e decidir fazer esse tipo, correr atrás desse tipo de coisa, a gente não teria tantas histórias legais para contar. Não, a gente vai dedicar quase um programa inteiro a esses perrengues, porque isso é o que dá graça, isso que dá emoção, é isso que faz a gente lembrar das coisas, né? Antes da gente chegar lá, eu queria perguntar a opinião de vocês sobre algumas experiências, um pouco mais da parte conceitual, vamos botar assim, coisa ridícula, né, falando isso, de trabalhar com rádio e com... Parece que eu vou falar aqui, fazer um programa, né, sobre acadêmico. De acordo com o Marshall McLuhan. Se exploda. Eu queria perguntar para vocês uma visão de vocês, uma opinião de vocês sobre a importância do rádio, tipo, para popularização desse futebol. O Gabriel falou no começo da fala dele uma coisa que a gente está batendo muito na tecla nos últimos programas, principalmente, porque a gente está falando de times pequenos, a gente falou do Madureira, com exceção do Fluminense, que foi o último episódio, a gente falou de Madureira, Serrano, Bangu, e a gente tem sempre puxado muito a carta de a importância desses times pequenos para o futebol ali na comunidade, o futebol ali no futebol para o local, né? Então, eu queria perguntar a opinião de vocês sobre a importância do rádio, a importância da penetração do rádio, né? Que é um veículo muito popular, um veículo com muita penetração, com muita capilaridade, e a importância do rádio para esses clubes, né? E como que isso se mistura? O rádio, ele tem uma particularidade, até uma vantagem em relação à TV, o streaming, qualquer outra coisa, que você consegue fazer qualquer coisa dentro da sua casa ouvindo uma transmissão de rádio, porque a transmissão do rádio, ela tem uma riqueza de detalhes que, assim, na TV não tem. Você está vendo, então o narrador ele não é obrigado a falar tudo. Ele menciona uma coisa ou outra, mas aquela riqueza de detalhes, o estado do gramado, o cheiro que está à beira do campo, se está muito quente, se está muito frio, na TV nem sempre falam isso. No rádio é o tempo todo. O ouvinte de rádio, ele sabe até a cor do uniforme que o time dele tá, porque é basicamente uma regra. Você explica pro ouvinte em qual gol o time dele tá defendendo. Por exemplo, eu tô aqui em Moça Bonita, o Bangu começa defendendo o gol à direita da cabine do Armário da Bola, que é o gol da Praça Guilherme da Silveira, também é o gol da estação de trem. Então o cara ele já mentaliza ali, ele não precisa fazer nada, ele pode continuar varrendo a casa dele, dando a corrida, ou então lavando a louça. E aí o rádio, o jogo, ele penetra na casa desse camarada e ele consegue sentir realmente o que é o jogo e o que é a sensação.
Então, o rádio realmente ele tem vantagem com a TV. Segundo aspecto que eu posso mencionar, no rádio, com exceção aqui a capital, porque nós na capital nós temos 4 grandes clubes, então quase sempre há demanda para as equipes, você nem sempre tem um espaço para os times menores, porque aqui são 4 times grandes, quando não está jogando o Flamengo, está jogando o Vasco, está jogando o Botafogo, o Fluminense, e por uma questão de mercado, patrocínio e tudo mais, a prioridade acaba sendo os times grandes. Agora, quanto ao interior, praticamente todas as cidades de interior, as maiores, como Volta Redonda, Macaé, Campos, ou até as menores, como São João da Barra, elas têm ali as rádios locais que fazem os clubes das cidades entrarem nas casas das pessoas. Em Petrópolis tem muito isso também. Então o rádio acaba sendo uma forma de o torcedor do friburguense, por exemplo, conhecer o dia a dia lá em Nova Friburgo do friburguense. E o rádio ele acaba tendo um papel que sobrepõe o da TV e o de outros veículos nesse aspecto. Em Campos, a quantidade de rádio que tem em Campos não cabe no gibi. Se der mole, tem mais rádio no ar em Campos que, sei lá, em Niterói, que é aqui do lado do Rio de Janeiro. Do lado não, porque tem a Bahia no meio. Mas realmente chama atenção esse aspecto e a importância do rádio também, por ser popular, é um pouco mais apaixonante e o cara acaba tendo uma proximidade maior. Eu sinto falta das rádios de bairro hoje em dia. Talvez se tivesse uma rádio local em Olaria, Bom Sucesso, que falasse especificamente, talvez até tenha, e eu não tenho conhecimento, mas isso faz a diferença e no interior do estado nós encontramos com mais facilidade essa identificação do rádio com os clubes locais do que aqui no Rio de Janeiro, muito por causa do fator que foi mencionado aqui anteriormente. Aqui nós temos 4 grandes clubes, então até chegar a vez dos pequenininhos já passou. E quanto ao episódio anterior que o Gabriel Andreso mencionou, salvo engano, eram Bangu e América, que quando tem Bangu e América aqui no Rio, nesses jogos, nos estádios menores, é uma loucura, assim, a mobilização é muito grande, guardadas as proporções, e tava um calor infernal, e o Gabriel falou dessa questão de todo mundo compartilhar o telefone. Podia na época, não tinha coronavírus, então a gente falava ali sem nenhum problema. E passou o tio vendendo picolé, cara. Então foi uma salvação. Eu não me lembro de ter pago esse picolé, mas tinha alguma alma abençoada ali que, sei lá, deu 2 picolés para cada membro da equipe. Então, o segundo tempo inteiro, a gente narrando o jogo, o Gabriel narrando, né, eu fazendo as reportagens, e ali intercalando hora o microfone, hora o picolete, hora que a língua ficava dormente, você tentava voltar para falar a reportagem, a língua meio dura. Era uma experiência muito doida mesmo. E eu tenho uma foto muito bonita com o Gabriel, tenho um carinho muito grande por essa foto, que nós dois estamos na tribuna de imprensa de Moça Bonita, um monte de conselheiro do Bangu, cara, aquela galera da antiga, benemérita ali do nosso lado, então até para você cornetar um pouco o Bangu era um pouco difícil, porque os caras ficavam olhando meio torto. Exatamente, ali os herdeiros dos Andrade, todos em peso, e a gente na situação ali narrando por telefone, chupando picolé, olhando pro lado, controlando a cornetada. Pois é, rapaz, essa história aí realmente essa foto é muito bacana, né? A foto tirada pelo Carlos Júnior. Eu também posso falar que eu tenho muita sorte de ter trabalhado com muita gente competente, cara. Não é porque o Marquinhos tá aqui, mas é uma oportunidade bacana também de poder falar, e eu já disse isso a ele várias vezes, de realmente ser um cara que cresceu muito, mas a equipe que a gente tinha no Fute Rio era muito boa. Tanto é que você vê hoje o Marquinhos na Tupi, você vê caras que já tiveram oportunidade de trabalhar em outras casas também, ainda hoje estão empregados. Carlos Temos Júnior, o Igor Dorileu na Band também. Bem lembrado, o Igor Dorileu na Band News, é verdade. O Carlos Júnior, que foi o nosso fotógrafo por muito tempo, um dos melhores fotógrafos do Brasil, ele não fazia esporte, começou a fazer por causa do Fute Rio, então era uma equipe muito, muito maneira. Mas em relação à pergunta que foi feita sobre a importância do rádio nessas coberturas, cara, eu sou meio suspeito, não, eu sou totalmente suspeito para falar de rádio, porque eu escuto rádio desde muito cedo. Eu escuto rádio, escutava, né? Hoje praticamente você não tem mais, né? Mas eu escutava muito rádio AM, que era... Hoje a gente ouve tudo no FM por conta da transição e da facilidade. Hoje em dia, rádio AM você tem muito mais dificuldade de escutar por causa das antenas de celular e tudo mais. Então a interferência é muito maior. Então realmente a transição para o FM acabou sendo, vamos dizer, a salvação para muitas rádios não fecharem. Só que muitas outras fecharam do mesmo jeito. Mas eu ouvia muito rádio AM porque era, e ainda hoje
as que ficaram, faz um trabalho informativo, em cima, por exemplo, do que a Tupi mesmo faz. O que a Tupi faz hoje, quase todas faziam há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, que era notícia, informação, esporte, variedades, né? Um pouco de música também, como não, só que era coisa falada, né? E o ouvinte gosta, é claro, o ouvinte o nome já diz, ele ouve qualquer coisa. Mas eu acho que ele se sente mais próximo quando tem alguém do outro lado falando. Muitas vezes eu fui dormir ouvindo a Tupi. Isso em 2002, 2003, na época que o Davi Rangel ainda fazia um programa de segunda a sexta, meia-noite. Na época em que o Maurício Manfrini, que hoje é o Paulinho Gogó, ele fazia uma aparição na Patrulha da Cidade, que era 1h da tarde. Então, e contava as mesmas piadas que ele conta hoje pro Carlos Alberto, ele contava na Patrulha da Cidade. A diferença é que ele contava terça-feira, 1h da tarde. Imagina aquelas coisas escabrosas ele falando. Mas ele falava. Então, assim, ainda tem isso na Patrulha. Pois é, a Patrulha nunca muda, né? Tanto é que tá aí há, 60 anos no ar, acho que é o programa mais tempo em atividade, né, no rádio. 65. Pô, então, não é muito tempo, cara, é muita história. Então, assim, eu cresci ouvindo rádio. E, obviamente, por ser fã de futebol, cresci ouvindo futebol no rádio. Então, eu sempre quis fazer parte daquele universo, daquela realidade, só que eu não tinha entendido isso ainda. Mas eu já gostava, sempre gostava de fazer imitação de narrador e reportagem e tal. E anos depois eu descobri que eu poderia ter, talvez, alguma possibilidade de fazer isso na minha vida. Mas sobre a importância do rádio, mesmo eu sendo suspeito para falar, eu falo, até por isso mesmo que eu falo, é muito em cima do que o Marquinho falou. A gente tem a possibilidade de ir no rádio, de entrar na casa das pessoas da maneira mais prática, porque a pessoa está ouvindo. Você não precisa, por exemplo, estar dentro de um cômodo onde está, por exemplo, a televisão ou o computador ou qualquer coisa assim. Com o rádio, você tem o radinho de pilha, ou hoje em dia no celular, em aplicativo, ou no teu aparelho de Bluetooth, alto-falante, assim. E ali você tem toda a riqueza de informações que o rádio tem que te passar. Em relação à transmissão, você tem que passar... tem que ser os olhos da pessoa, não só os ouvidos. Você tem que ser os olhos e os ouvidos. Né? O narrador de rádio, ele fala assim rápido, às vezes atropelado, porque ele tem que tentar passar para o ouvinte tudo aquilo que ele puder naquele tempo, enquanto o jogo está se desenrolando. O cara que está tocando a bola, o 8 está tocando pro 10, ele não vai esperar o narrador parar e pensar. Então ele tem que ser... aquilo, o cavalo tem que correr mais rápido que o pensamento. Então é um ritmo muito acelerado, mas ao mesmo tempo, você podendo fazer isso de uma maneira que seja clara, você passa a ser não só os ouvidos, mas os olhos da pessoa. Porque aí ela imagina, moça bonita, como disse o Marquinho, moça bonita, gol à direita, realmente é o gol ali da estação, o gol do outro lado. Se o cara tiver o costume de ir no estádio, de conhecer, se não tiver, ele fica imaginando como é que é. Isso ajuda também, de certa maneira, a criar uma... para quem não conhece, despertar aquela curiosidade. Caramba, o gol da linha do trem, como é que será? Aí o cara às vezes vai no estádio e fala, então é esse gol aqui que eu escuto na narração, sabe? Então tem esse papel também romântico. E o papel informativo, também em cima do que disse o Marquinho, da gente poder ter o espaço e poder dar o espaço para coberturas que nas grandes rádios, nas grandes mídias você não encontra, né? Até por serem 4 grandes clubes, eles monopolizam, de certa maneira, a atenção do pessoal, do público. E aí você tem muito menos pessoas que procuram saber notícia do América, do Bangu, do Olaria, do Madureira, do São Cristóvão, do Bom Sucesso. Mas essas pessoas existem, só que elas não têm onde acompanhar. Tem pouquíssimos lugares para acompanhar. Então, a gente acaba virando também, às vezes, até o único lugar, ou as únicas pessoas, nós acabamos nos tornando as únicas pessoas que vão lá, não digo nem fazer um dia a dia, mas ouvir, fazer uma entrevista, procurar dar destaque para um jogador, para um dirigente, fazer uma transmissão de jogo. Então a gente acaba se fiando muito nisso, que é a procura. Ela não é tão grande, obviamente, nem passa perto da procura dos 4 grandes, dos torcedores dos 4 grandes, mas ela existe. E quando ela existe e a gente acaba sendo o único a estar lá, isso gera uma audiência, isso gera também um carinho do público em relação a gente, que passa a nos ver como referência. Foi assim no Fute Rio, está sendo assim numa escala menor na Rádio Super Torcida. Então, e esse papel é fundamental, não só aqui na capital, mas também no interior, dos clubes que se veem representados e se veem destacados pela imprensa local. Mas eu acho que é fundamental porque, não só no rádio, mas eu acho que é a vontade de querer fazer, sabe?
é vontade de querer dar o destaque para esses clubes. Porque hoje em dia, com as mídias, com a democratização das mídias, se é que dá para chamar desse jeito, você tem vários lugares, você tem vários veículos para acompanhar. Você tem uma porção de canal de TV, você tem uma porção de site, você tem uma porção de rádio, de web rádio, de podcast. A questão é quantos querem falar sobre esse assunto? Quantos têm vontade, quantos têm disponibilidade, interesse de falar de time pequeno? Eu acho que a maior diferença para mim está aí. Mas quando essa disponibilidade, quando esse interesse existe, fica um negócio muito bacana, e é o que a gente procura fazer. E por isso a importância, que é claro, é muito grande do rádio, mas ainda mais importante do que o rádio, seja de dial ou pela internet, é a vontade de cair em cima e de fazer a parada, porque aí realmente gera resultados fantásticos. Perfeito, maravilha. Eu queria perguntar agora também uma pergunta um pouco mais pessoal. Vocês estão trabalhando agora com grandes nomes do jornalismo carioca. Assim, talvez o pessoal fora do Rio não conheça tão bem, mas, enfim, trabalhando no rádio, vocês acabam... A rádio no Rio é muito forte, né? E a gente tem nomes que marcam narrações inesquecíveis na cultura de qualquer torcedor carioca, independente do time que a pessoa torça. Todo mundo no Rio conhece uma narração do Garotinho, do Apolinho, enfim, Gerson Canhotinha, que o Marcos estava falando aqui agora com a gente, Theo, Aranha. A gente tem muitos nomes que trabalham na rádio carioca e vocês acabam dividindo espaço com essas pessoas. Como que é viver isso? Como que é essa sensação de conhecer também, acaba não só tendo a experiência de conhecer os ídolos de dentro de campo, né, ali na entrevista, ali numa coletiva, no dia a dia, mas conhecer esses caras também que a gente via e que a gente conhece do outro lado, né, do rádio. Eu posso dizer que é muito louco. Assim, você se acostuma. Por exemplo, o Gerson Canhotinha de Ouro não tem o mesmo cargo que eu, obviamente, por questões óbvias também. Ele é comentarista, tem um gol numa final de Copa do Mundo, eu sou um repórter, setorista, mas ele é meu colega de empresa, ele é meu colega de trabalho. E é muito louco, às vezes, você está na redação, você começa a conversar com ele sobre outros assuntos, dia a dia, Brasil, mundo afora e tudo mais, cultura, política. Aí você encara com normalidade, porque você acaba abstraindo, daqui a pouco dá aquele estalo, cara, eu tô conversando com o Gerson Canhotinha de Ouro. Esse cara aqui, ele tem gol em final de Copa do Mundo. Quantas pessoas estão vivas que tem gol marcado em final de Copa do Mundo? Aí você vai ali, recebe uma ligação, ou recebe uma correntinha do WhatsApp, você vai ver o Garotinho te mandando uma coisa engraçada. Cara, o José Carlos Araújo, o cara narra a Copa do Mundo desde 1974. Mas, ao mesmo tempo, você age ali com normalidade por dois aspectos. Primeiro, porque você não quer ser um bobalhão na frente do cara, quer ficar tietando e tudo mais. E você acaba, às vezes, acostumando. Só que isso acontece muito comigo em dias de clássico. Você vai, encara um Maracanã lotado, aquela transmissão que tem 4 horas de duração, até mais. A jornada abre 8 da noite, a bola só rola 9h30, e a gente fica no ar até 00:30 repercutindo. Aí você olha assim, os números no YouTube, inacreditáveis. Aí depois você vai olhar a escalação, tá lá. Narração, José Carlos Araújo. Comentários, Apolinho Washington Rodrigues. Nas reportagens, Wagner Menezes, Gilson, Ricardo e Marcos Coelho. Fica, caraca, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu até costumo brincar com esses caras aqui, assim, eles me tratam muito bem, total liberdade. Eu costumo dizer pra eles que eu sou tipo o Vampeta da Copa de 2002, sabe qual é? Eu tô no bolo ali, e se eu tiver que dar uma cambalhota na rampa pra marcar, eu tava lá, eu vou dar a cambalhota, cara, porque, pô, isso aqui é a nata, né? Não tô falando isso aqui, não tô falando da Tupi, mas isso aqui que eu falo é o rádio como um todo. Na Transamérica, quando eu trabalhei com o Andreso, tínhamos equipes também similares, a própria Rádio Globo também tem uma equipe muito forte. Você saindo do Rio de Janeiro, a Gaúcha, a Itatiaia, são emissoras que têm ali um time muito forte. E eu hoje tenho 29 anos, para muitas coisas eu posso estar velho, só que para falar no rádio, se eu tivesse assim, que fazer uma conversão, 29 anos no rádio é como se você tivesse 15 anos na vida normal. Porque o ouvinte de rádio, o rádio tradicional, ele já é um cara tradicional, é um cara mais velho, é um cara que tem alguns costumes. Como, por exemplo, você volta naquele aspecto que falamos, o gol à direita é o gol
da linha de trem à estação Guilherme da Silveira. Aí aquele ouvinte mais antigo, ele vai lembrar, pô, foi nesse gol que aquele goleiro do Serrano, lá em 86, bateu o sol no rosto dele e tomou um frango, ou seja, esse gol aqui é mais difícil para agarrar. O ouvinte de rádio, ele tem essa coisa particular. Você fala que o Fluminense está jogando com a camisa tricolor, mas o calção é Grenal, o cara vai lembrar, caramba, cara, naquele jogo lá em 93, Fluminense Atlético Paranaense teve aquela pancadaria, era o calção Grenal. Então, o ouvinte do rádio, ele tem mais essas simpatias que propriamente da TV. E aí você agrega com... Isso é, assim, entre aspas, é coisa de velho, né? Você ter essas lembranças e tal, essas comparações, aí você chega num veículo tradicional, você dá de frente com esses caras, você tem que ter muito pé no chão para não deslumbrar assim e deixar subir a cabeça, achar que você tá no mesmo patamar que eles. E aí eu até volto ao que eu falei, eu tô no mesmo time que eles, mas eu sou só o Vampeta, tá ali, tá o Ronaldinho Gaúcho, tá o Ronaldo, o Rivaldo, o Roberto Carlos, o Cafu, eu sou o Vampeta. Na hora da foto, eu peço até para aparecerem os 22, que aí eu apareço lá também, quebro o protocolo. Outro dia até apareci no jornal por causa disso, e se for campeão, eu dou até cambalhota na rampa. Mas brincadeiras à parte, é muito bacana você compartilhar experiências e dividir espaço com esses camaradas. Ô Marquinhos, com todo respeito, não mete essa, cara. Ó, começou o programa, eu até te mando o print nesse momento. Eu virei pro Gustavo e falei aqui, hoje vai ser lindo. Aí, os moleques, hoje vai ser muito foda. Os dois são demais. Eu e você somos o Vitor Valdez e o Puyol observando Xavi e Iniesta em campo. Falei pro Gustavo aqui. Para com isso. Que é isso, não mete cara? essa modéstia, não. Olha, se for Xavi e Iniesta, eu sou Xavi, porque o Marquinho pela careca tá mais pra Iniesta. O Barcelona... Eu já tô calvo. É bem isso, eu comecei a ficar calvo com 21 anos, fui precoce em tudo. Pois é, cara, tem muita... Isso que o Marquinhos falou é muito real. Tipo, eu comecei em web rádio, assim como o Marquinhos, só que a gente chegou no Dial na mesma época. Foi na época da Transamérica, porque a gente passou a fazer parte da equipe de esporte da Transamérica, todo o pessoal do Fute Rio passou a fazer parte. Isso foi início de 2015. E eu me lembro da minha primeira transmissão na Transamérica. Não foi uma transmissão com o Zé Carlos Araújo narrando, mas eu estava lá. Era no mesmo dia, era um domingo, era, sei lá, Cabo Friense e Flamengo, 4 horas, e eu ia fazer o jogo do Botafogo às 6h30. Era uma coisa dessas. E pra mim era muito louco eu passar assim na frente do estúdio para pegar uma água lá na geladeira e tal, e eu ver o Zé Carlos Araújo narrando. E eu escutar aquela voz, e eu ouvir a voz dele sem ser aquela voz do rádio, com aquele brilho, aquele eco, né? Que a gente remete diretamente e pensa até que é uma coisa de outra dimensão, né? De tão distante que é da nossa realidade. Pelo menos eu vi assim por muito tempo. Então, quando eu pensava e penso nisso, eu realmente me sinto muito privilegiado de ter podido estar ao lado deles, de ter participado de programas junto com o Gilson Ricardo. Gilson Ricardo tem chamado meu nome várias vezes em transmissões, em programas, enfim. A mesma coisa, o Gerson também tive a chance de trabalhar ao lado. E vários outros caras. Eu conto aqui uma passagem que, para mim, o maior choque de realidade não foi nem esse, porque para isso, vamos dizer que eu me preparei. Eu pensei, putz, hoje o garotinho vai estar lá, o Gerson vai estar lá, tá, vou ficar na compostura, na disciplina, e vou ficar tranquilo. E tanto é que o Marquinhos sabe, eu era um dos que menos falava, assim, de chegar, de puxar um assunto e tal. Eu me sentia mais em casa com os nossos, vamos dizer assim, com o Vitor, com o Léo, que já era o pessoal Renan, pessoal que já era de longa data, mais da nossa idade, então a patota era mais ou menos essa, e o próprio Marcos. Mas assim, eu acho que o primeiro choque de realidade que eu tive mesmo foi quando eu fui fazer reportagem em campo pela primeira vez, que foi no Engenhão, no Newton Santos, e ali você vê todos os repórteres, e eu conhecia todos eles de ouvido, e de ver também. Mas aí eu olhei e falei, caramba, eu tô do lado do André Luiz, que por tantos anos foi plantão da Rádio Globo, no meio das transmissões com o garotinho, com... André Luiz. Pois é, André Luiz, né? A gente até fazia essa brincadeira. E então, sabe, o cara tá aqui do meu lado. Às vezes eu parava assim, ficava quieto enquanto o Cantarelli tava narrando, pra prestar atenção nele falando. Eu falava, caraca, é ele mesmo. Ou então, do outro lado, o pessoal da Rádio Globo... da própria Tupi, sabe? Então era o Renan Moura, toda essa galera, sabe? O Thiago Veras. Então, era uma realidade. Assim, até poucos meses antes, eu tava só ouvindo essa galera no rádio.
E naquele momento eu estava trabalhando ao lado deles com o microfone. Às vezes aparecia na televisão, não entendia nada. Falava, peraí, cara, tá o Jefferson ali, tô eu atrás do gol. Eu tô olhando e falo, mas como é que pode, cara? Isso é claro, né? O repórter fica atrás do gol, é claro que em algum momento a câmera vai flagrar. Mas eu nunca imaginava, assim, não era o tipo de coisa que eu tava me preparando para eu encarar e de aparecer pro Brasil inteiro, claro, em segundo, terceiro plano, mas aparecer pro Brasil inteiro, podia até tirar essa onda. E numa situação daquela, então esse eu acho que para mim foi até o maior choque de realidade. Mas realmente pensando nos nomes com quem eu já tive a chance de dividir microfone e trabalhar, é uma coisa muito louca e até meio fora da realidade. Mas lógico, me sinto privilegiadíssimo de ter tido essa escola também, porque é um aprendizado e a convivência, que é, poxa, fundamental e uma coisa muito legal, muito bacana que a gente vai contar para as próximas gerações, como a gente está fazendo agora, de certa maneira. Isso é uma coisa muito maneira que o jornalismo proporciona pra gente, né? Eu imagino que em outras profissões você não tenha isso. Uma profissão, sei lá, um contador não vai ter um contador que ele é super fã e vai conhecer e trabalhar com ele, mas o jornalismo tem dessas coisas, né? Eu também tive isso. Eu trabalhei na Fox Sports uma época. Na minha primeira semana de trabalho, saindo da empresa, eu dei carona pro PVC. O PVC chegou e falou, pô, tá indo pra onde? Eu falei, tô indo pro Leblon. Ele falou, pô, me dá carona. Aí fui pra casa super nervoso no Rebouças, dirigindo, dando carona pro PVC, falando, pô, não posso matar esse cara, né? Enfim. Ele é o Túlio Rebouças aqui, ele é da época daquele Palmeiras de Leivinha, tal, fulano. Isso, exatamente. Trabalhei com o Vitorino Sherman também. Uma vez eu lembro que eu fiz um VT que o Vitorino Sherman no dia seguinte elogiou meu VT, eu fiquei maluco. Eu falei, cara, que isso? Essas coisas que o jornalismo proporciona pra gente. E falando em grandes nomes do jornalismo, a gente falou nos programas passados de grandes nomes do futebol que acabam passando por clubes de menor expressão. A gente falou do Renato Gaúcho no Bangu, do Neto no Bangu, do Odivan no Madureira. Quais desses caras, assim, de maior expressão que vocês cobriram quando em algum clube de menor expressão? Quais desses grandes nomes do futebol vocês viram em outra situação, num jogo sem muita cobertura? Com quais desses caras vocês tiveram contato? Ou até então só jogadores que nem de tanta expressão, mas acabaram passando por isso. A gente falou do Marcelo Mariola, tem esses caras que sempre acabam caindo em clubes menores. Pra mim, o que foi, nem foi tão distante assim, foi relativamente recente isso. Foi a passagem do Souza Caveirão pelo Madureira. Porque ele começa a carreira no Madureira e ele decide também se aposentar no Madureira. E acho que foi em 2017. Aparece Souza de volta e todo mundo, Souza tá fedendo a peixe, como diria o nosso saudoso Jorge Nunes, fedendo a peixe, mortinho com farofa e tudo mais. Aí, cara, primeira rodada da Taça Guanabara, acho que o Gabriel vai lembrar desse jogo aí, era Madureira e Botafogo em Moça Bonita, porque o estádio do Madureira não podia receber os times grandes, porque lá não tem o espaço, não tinha, pelo menos na época, para colocar a câmera do impedimento e aí não era atrativo para televisão, então esses jogos eles iam para outros estádios. Nesse dia foi para Moça Bonita. E tinha uma situação que o Souza estava super educado, ele não falou do Botafogo a semana inteira, assim, porque tinha a questão do chororô, da época dele do Flamengo e tudo mais, e ele não falou do Botafogo, a gente tentando arrancar alguma coisa, cara, bota o Souza para falar do Botafogo e nada, ele quieto. Aí começa o jogo, bola lá, bola cá, bola lá, bola cá. Era até a estreia do Montijo pelo Botafogo, né? Aquela passagem precoce que ele teve. Aí o Souza, ele dá um passe assim, que eu nunca tinha visto o Souza dar um passe daquele. Ele deu um passe pornográfico pro Giovanni Maranhão, que saiu na saída do Jefferson. Cavou no Jefferson 1-0 Madureira. Eu falei, cara, que louco. Que coisa é essa que eu tô vendo? Aí beleza, o jogo continua. Pra reta final do jogo, cara, bola na linha de fundo, ponta direita, cruzamento, Souza, 2-0 pra cima do Botafogo. Gol dele, de pivôzaço, clássico do Souza. Aí ele saiu comemorando, fez uma comemoração, não fez o chororô, todo mundo olhou pra ele imaginando. Aí chega ao final do jogo ali, ele super educado, não, é isso aí, 3 pontos e tal, pretensões do Madureira, isso, aquilo. Aí, e aí, Souza? E o Botafogo, os caras te provocaram? Ele eu falei, não mexe com caveirão. Vocês tentaram mexer com caveirão. Vocês foram até educados, mas eles mexeram demais. Eu deixei a marca do caveirão aí pra eles, mais uma vez. E foi isso. Foi praticamente o ato final
da carreira do Souza Caveirão, um gol em cima do Botafogo, naquele escaldante, moça bonita com 45 graus na pele, sensação térmica de 53, e ele lá desfilando, os mascotes do Madureira, todos abraçando ali no meio, devia ter um monte de rubro-negro, todo mundo abraçando o Souza, um cenário muito curioso, muito bacana e nostálgico também, porque o cara ele é meio que passado e presente, né? Porque quando a gente fala Souza Caveirão em 2017, a gente lembra do gol dele lá pelo Vasco em 2003, ou então os lances com o Flamengo 2007, 2008, mas 15, 10 anos depois estava lá ele de novo encontrando o Botafogo e deixando a marca. Esse foi realmente um jogo muito bacana. Eu lembro que esse jogo choveu, parou, eu não estava em Bangu, mas devia estar um abafado mortal esse dia. E realmente, eu lembro que o Souza fez esse dia. Eu não esperava que ele fosse marcar, mas ele marcou. Mas em relação à minha experiência de ver nomes assim consagrados por times pequenos, eu tive algumas oportunidades. Eu lembro de ver o Dodô no Barra da Tijuca e jogando bem, tá? Em 2013. Foi o último clube também da carreira dele. 3 anos depois da passagem dele, muito curta pelo Vasco, que ficou resumido a um 6-0 em cima do Botafogo, que ele fez 3 gols. Lembro dele no Barra, lembro... Deixa eu ver, cara. Tem uma galera, o Souza no Madureira é um bom exemplo também, eu acho que vale. Recentemente nós tivemos o Jobson na Portuguesa, mas ele nem chegou a entrar em campo, né? Uma passagem muito controvertida dele. Mas eu acho que o que mais me marcou não é nem um jogador muito consagrado, não, mas é um jogador que aqui no Rio o pessoal vai lembrar, que faleceu recentemente, que foi o Valdiran. Valdiran no Vasco da Gama em 2000. Valdiran no Vasco em 2006, ele foi uma grande sensação, né? Ele vinha do CRB, se eu não me engano. Era um jogador muito habilidoso, já era um jogador problemático fora de campo, mas era muito habilidoso. Fez um grande campeonato carioca, vinha fazendo uma ótima Copa do Brasil, mas ficou suspenso da final contra o Flamengo. O Vasco perdeu, foi derrotado. E era um jogador, chegou até a ser cotado no Lyon na época. Você imagina, né? O Valdiran jogando do lado do Juninho Pernambucano no Lyon. Juninho, Valdiran e Fred. Isso chegou a ser sondado na época, não sei até que ponto é verdade. Mas ele viveu realmente um momento, uma fase muito boa. E pouco tempo depois ele foi parar no Bom Sucesso. E por um acaso, um dia eu fui ver um jogo da Segundona, isso em 2010, que era, se eu não me engano, era Bom Sucesso e Angra dos Reis. Era uma tarde, eu fui a Teixeira de Castro, estava chovendo, devia ter 30 pessoas no estádio. E aí eu sabia que o Valdiran estava no Bom Sucesso e aquele dia, aparentemente, ele ia fazer a estreia dele. Ou reestreia, porque eu acho que ele passou pelo Bom Sucesso 2 anos antes. E ele estava no banco. E ele entrou no segundo tempo. E ele só não fez chover, ele só não fez o gol, porque ele jogou muita bola. Ele quase fez um gol no meio campo. Primeira bola que ele tocou no jogo, ele entrou, sei lá, com 20 do segundo tempo. Primeira bola que ele tocou no jogo, aquela jogadinha clássica dele, né? Pegar a bola e cortar para a perna direita e chutar. Só que ele fez isso na linha do círculo central. Ele cortou um cara e pum, deu um pombo sem asa. A bola lá no travessão e não entrou por muito pouco. Ia ser um gol assim, literalmente o gol que o Pelé tentou e não fez. E eu falei, caramba, Valdiran, né, cara? E por mais que fosse um jogador que tivesse problemas nos grandes clubes ou não tivesse se firmado nos grandes clubes, ainda era um nível, um degrau bem acima dentro de uma segunda divisão de Carioca. Então isso também é muito legal de você ver. Por exemplo, o Léo Rocha, que o pessoal deve se lembrar, o homem da cavadinha no 13 Botafogo da Copa do Brasil, que o Jefferson ficou parado no meio do gol e pegou e saiu provocando o Léo Rocha. O Léo Rocha é um ótimo jogador, só que não teve realmente também muitas oportunidades em grandes clubes. E eu pude acompanhar ele durante 2 anos no América, e algumas das melhores atuações individuais, não digo nem melhores atuações individuais, mas a classe na hora de jogar, o toque refinado, o estilo, você vê, eu senti algo parecido com o que eu vi vendo o Valdiran jogando no Bom Sucesso, que é o cara tá realmente um nível acima, tá? Saber que ali não é bem o lugar dele, com respeito aos clubes, mas ali não é o lugar dele, ali é uma coisa realmente à frente, é uma coisa além, né? E foi a chance que eu tive de ver alguns desses caras que eu já tinha visto em grandes clubes ou em clubes importantes do futebol nacional, mas fazendo parte daquela realidade ali de time pequeno do Rio e que é até um pouco difícil de acreditar que aconteceu e que eu tive a chance de ver. Mas foram momentos realmente muito legais. A gente tá chegando aqui no final do nosso programa, tá acabando o nosso tempo que a gente costuma
ter de programa aqui, que a gente costuma... Eu queria fazer um protesto. Porque se deixasse, a gente ficava aqui 5 horas. Ficava até 2022. Vamos fazer Exatamente. a parte 2. Vamos fazer a parte 2. Ai, pilho muito. É hein, bom, Jardim? exatamente. É bom que tem muita história pra contar, a gente consegue fazer uma parte 2 disso, mas a gente queria agradecer demais a presença de vocês dois e eu vou pedir pra vocês se despedirem com uma última pergunta. Eu queria saber de vocês qual dos estádios off-circuit, fora do Maracanã, Engenhão, São Januário, qual desses estádios aqui do Rio de Janeiro vocês têm mais carinho, qual vocês gostam mais? Andreso, por favor, obrigado pela presença. Opa, obrigado. Eu que agradeço o carinho de vocês aí. Poxa, vocês são... Pelo trabalho que vocês fizeram, topo totalmente essa parte 2 aí, porque tem muita história, tem muita coisa que não foi contada. Sempre fica muito mais coisa não contada do que contada, né? Mas, assim, agradeço muito o convite de vocês e, como sempre, um prazer poder estar falando com todos e com o Marquinhos. Mas, assim, o estádio que eu mais gosto, assim, dos times menores, eu já fui a quase todos. Aqui no Rio, acho que eu já fui a todos. No interior, tem alguns que eu não fui. Mas aquele que eu mais tenho carinho são 2, na verdade. Teixeira de Castro, em Bom Sucesso, e a Figueira de Melo, em São Cristóvão, né? Porque também são estádios que são mais próximos da minha casa. E quando eu não era ainda jornalista, quando ele era estudante, fazia os jogos assim de maluco no blog, eu pegava o ônibus, ia para Bom Sucesso ou ia para São Cristóvão, que sempre tinha um jogo ou do Bom Sucesso ou do São Cristóvão e eles jogavam lá. E são estádios assim bem acanhados, bem pequenininhos, mas você entra lá, é como uma viagem no tempo. Porque a Figueira de Melo, ela é de 1913. Então é o estádio mais antigo ainda a ser utilizado aqui no Rio de Janeiro, embora não receba jogos oficiais já há algum tempo. E a Teixeira de Castro, se eu não me engano, ela foi erguida nos anos 20. Ela, obviamente, foi alterada, teve reformas aqui e ali, mas é um estádio também quase centenário. Leônidas da Silva jogou ali naquele campo. É basicamente isso que é o mais importante. Então, você por aí tem uma ideia do que representa isso, do tamanho disso, da representatividade disso, né? Então, quando você vai nesses estádios, é como você se transportar para 1930, 1940. Você imaginar do momento em que aqueles clubes eram mais relevantes e levavam grandes públicos aos seus estádios. Então, assim, não só pela forma, pelo tamanho, por ser pequenininho, acanhadinho, eu gosto de estádios assim, por ser acolhedor, né? De você estar ali, de você estar fazendo parte daquilo. Também tem um aspecto histórico que é muito legal e que me faz pensar muito sobre isso e ter um carinho especial com esses estádios. Eu gosto de todos, não tem um estádio assim que eu não goste. Gosto da Rua Bariri, do Olaria, gosto do Aniceto Moscoso, do Madureira, gosto de Moça Bonita, gosto do Giulito Coutinho, que foi o estádio que eu mais narrei jogo na minha vida, lá no América, lá em Edson Passos, inclusive onde eu já tive a chance de trabalhar um tempo. Mas se eu tivesse que elencar assim, um estádio, eu não conseguiria nem falar um. Eu teria que falar de 2, que são esses, tanto do Bom Sucesso quanto do São Cristóvão, que são, assim, para mim, os prediletos. Marcos, obrigado pela presença. Passo a bola para você. Eu que agradeço, cara. E a gente precisa fazer um episódio aí falando só desses estádios aí, porque o Gabriel mencionou 2 estádios, e aqui no Rio, historicamente falando, a gente tem a cultura de dar aos estádios os nomes das ruas. Teixeira de Castro nada mais é que o estádio Leônidas da Silva, que é o estádio do Bom Sucesso. Figueira de Melo, é a Rua Figueira de Melo. Tem o estádio que eu mais gosto, que é o Aniceto Moscoso, ou a popular Rua Conselheiro Galvão, que é o estádio do Madureira, que tem uma particularidade que entre a porta de entrada do clube e a beira do gramado você dá menos de 20 passos, é muito perto, é muito rápido, você chega ali. E o que eu gosto do estádio do Madureira é que você tá lá no meio de um jogo, muitas vezes um jogo para 200, 300 espectadores no meio do caos. Enquanto isso, 4 horas da tarde de uma quarta-feira, Madureira pegando fogo, muita gente andando ali, aquele comércio lícito e ilícito rolando do lado de fora, e o ponto mais calmo do bairro acaba sendo dentro do estádio. É muito louco. Isso sem contar as vezes que testemunhas tiveram que abaixar durante os partidos porque o caldo engrossou no Morro da Serrinha. Então, tem algumas situações realmente que chamam a atenção. Eu tenho um sentimento muito bacana com o estádio Aniceto Moscoso, que é o do Madureira. Eu gosto muito também do Luso Brasileiro, só que se eu tivesse que escolher um, seria o estádio Aniceto Moscoso. Isso aí, cara,
Foi assunto do meu TCC, da minha monografia, os estádios do Rio de Janeiro. Só nessa brincadeira, para fazer aqui meu toque final, os estádios com nome de rua, São Januário, por exemplo, é a Rua São Januário, Rua das Laranjeiras, é o Estádio das Laranjeiras, Rua Teixeira de Castro, em Bom Sucesso, Conselheiro Galvão em Matureira, Rua Bariri, em Olaria, e por aí vai. Os estádios, eles recebiam os nomes, a Rua Figueira de Melo e o extinto já, o Estádio do América na Rua Campos Salles, o estádio da Rua Campos Salles. Isso é muito bacana ver como os clubes eles eram muito enraizados nos bairros e como os bairros também complementavam os clubes. Galera, muito obrigado, eu volto na parte 2, hein? Chico, seu destaque final. Eu queria agradecer imensamente a presença do Gabriel e do Marquinhos aqui hoje. Eu queria, primeiramente, mandar aquele vai tomar no cu esperto pro tempo, porque passou... Bicho, a gente piscou, eram 7 horas agora, bicho. Alô, Cronos. Alô você, Cronos. Alô você que estabeleceu que a Terra gira nessa velocidade ao redor do Sol. Fica aqui a crítica. A gente tinha várias coisas outras para perguntar aqui na nossa pauta que não deu tempo aqui, infelizmente. A gente, mesmo assim, conseguiu fazer um papo muito, muito, muito legal, muito rico de ideias, de opiniões, de histórias. A gente vai fazer essa parte 2 com certeza. Parte 2 vai ser focada só nos perrengues. E agradecer muito ao Marquinhos. Eu não trabalho com transmissão igual vocês três já trabalharam, mas eu tive uma experiência muito legal com o Marquinhos na Flá TV uma vez, que a gente transmitiu um jogo do... Cara, foi um sábado, 8 da manhã, cara. Flamengo e Volta Redonda, sub-20. E a gente chegou lá, era na Gávea. Eu falei, eu comento esse jogo. Precisa de alguém pra comentar? Eu comento. Aí eu fui meio de quebra-galho, assim, né? Chegando lá na hora, eu me viro com o Marquinhos. Pô, Marquinhos conduz, eu me viro. Porra, aí o meio campo do Volta Redonda, a dupla de volante, era o 3 dedos e o motor. Aí a gente começava a rir, porque, pô, a gente começava a debater como é que era a trivela do 6 dedos. Como é que era a trivela dos 6 dedos? Como é que era... Aí a gente só ria, cara, só se divertia. E Gabriel, que, pô, você, ouvinte do Armário da Bola, @Gabriel Andreso no Twitter, procure, porque tem uma thread, são mais de 300 episódios, ele vai me confirmar aqui agora, que 300 tweets contando histórias, causos, loucuras e curiosidades das divisões inferiores do futebol carioca. São quase 300, não chega a 300 não, mas vai chegar em breve, porque eu tenho que puxar as coisas pela memória de lembrar, às vezes vem uma situação, falar, vou botar isso lá, mas é muita coisa, e inclusive na próxima vez, na parte 2 que a gente for gravar, eu vou ter que contar algumas dessas histórias aí, inclusive o Marquinhos teve junto, em algumas dessas ocasiões. É isso que a gente quer, é onde a gente quer chegar. Essa parte 2 vai ser só os perrengues, vai ser só os causos. Então, muito obrigado a esses dois cracassos que a gente teve aqui hoje. Tô muito feliz por poder ter recebido esses dois caras fenomenais, que ficou tão bom mesmo que a gente vai precisar de parte 2, cara. O episódio que a gente... Primeira vez eu acho que a gente termina e fala assim... não foi suficiente. Não foi suficiente, vamos precisar de mais. Porque são dois convidados fenomenais, são histórias fenomenais e vamos voltar. Voltaremos, teremos a parte 2, só aguardar que ela chega. Com isso a gente encerra aqui esse programa. Causos do rádio, causos do interior. Aproveita para divulgar o Armário da Bola, ajuda a gente a chegar em lugares onde ainda não chegamos. Envia para seus amigos, para suas amigas, para sua família, para todo mundo. E é isso. Até semana que vem. Grande abraço. Valeu! Marquinhos, quer se liberar aí, Marquinhos? Eu só vou encerrar o programa agora. Preciso, urgente, Vai cara. lá, irmão. Brigadão, tamo junto. Beijo. Valeu. Beijo. Valeu, Marquinhos, tamo junto. Peraí, deixa ele só sair, que ele vai fazer o barulho, senão... Como é que eu saio, hein? Fecha o aplicativo. Tô igual o Silvio Luiz aqui. Se tu apertar em geral... tecnologia. Se tu apertar em geral, vai aparecer um telefonezinho com X, aí tu desliga. Pô. Aperta no xizinho na janela, pô. Cara, eu vou reiniciar meu telefone daqui a pouco.
queria que fosse brincadeira. Vó, isso. esse negócio pra você mexer a seta chama-se mouse. Mouse, é rato? Ah, geral, achei. É isso. Geral, e aí? Aí deve ter lá embaixo um xizinho pra tu desligar. Eu não consigo ver aqui porque o meu telefone tá logado na conta do Chico. Se eu entrar, ele vai sair. Peraí. Não, coloca isso aí como bastidor no final, depois, um making off. Eu tentando vai sair ver, da conversa vai e ver. não conseguindo. Então, cara, desculpa, tu vai ter que falar com a gente até o final agora. Agora eu vou te perguntar a história do jogo. Vai ter que contar, entendeu? Vai ter que contar Eu pra tenho que gente. entrar no ar, cara.